Pessoal, professor Bruno Braga, FX Concurso, iniciando mais um vídeo de estatística. Nós falamos lá no vídeo introdutório, que nós iríamos trabalhar os conceitos básicos e na aula de hoje nós iremos trabalhar os conceitos iniciais de estatística, para nós entrarmos depois, propriamente dito, na parte que envolve cálculo. Tá? Mas essa primeira aula aqui hoje é uma aula que trata de aspectos teóricos, da estatística, tá? E também vamos tratar um pouco da questão histórica, de qual ramo que a estatística vem, é uma ciência, tá? E no nosso próximo slide nós iremos tratar sobre isso. A estatística, ela é um ramo da matemática aplicada, A matemática, ela tem a matemática aplicada e tem a matemática pura, Então a estatística é um ramo da matemática aplicada. E a estatística também, ela fornece métodos para poder coletar, registrar, interpretar e analisar dados, Ela vai interpretar, vai coletar, vai registrar, interpretar e analisar para quê? Para tomadas de decisões, ou seja, para decisões futurísticas, ou decisões futuras, tá? Então, basicamente, a estatística, ela trabalha com dados, tá? A estatística também, ela é dividida em duas partes. Existe a estatística descritiva, essa parte da estatística, ela é responsável por descrever, os dados, e a estatística inferencial. Essa aqui, ela já tem uma função mais específica, ela analisa e ela interpreta esses dados aqui, feitos pela coletagem da estatística descritiva. Ok? Entendido? Então, fazendo a revisão. A estatística, ela é um ramo da matemática aplicada, ela fornece métodos para coleta, registro, interpretação e análise de dados para decisões futurísticas. A estatística, ela está dividida em estatística descritiva, que é aquela que descreve os dados, e a estatística inferencial, que é aquela parte também da estatística que analisa e interpreta os dados, Responsável pela análise e interpretação dos dados. Analisa e interpreta os dados. Ok? Na verdade, aqui não tem esse D aqui não, tá? É analisa e interpreta os dados. A estatística inferencial. No nosso próximo slide aqui, a gente vai entrar agora nos conceitos que são essenciais, para o entendimento. Lá na frente vocês irão perceber que é importante esses conceitos aqui para vocês lidarem, na verdade, com os exercícios, com as questões de concurso. Muitas vezes, essas questões também elas podem cobrar conceitos específicos aqui. E nós iremos abordar tópico por tópico, tá? Item por item. A primeira coisa que nós iremos abordar aqui é sobre experimento aleatório. O que é, na verdade, um experimento aleatório? Lá em probabilidade, quando a gente for estudar, quando vocês forem estudar probabilidade, vocês vão ver que experimento aleatório é todo experimento cujo resultado depende do acaso. Para o conceito aqui da estatística, experimento aleatório, ele produzem possíveis resultados, Exemplo de um experimento aleatório. Exemplo, se eu pego uma moeda e lanço para cima aquela moeda, Aquela moeda pode cair tanto cara quanto coroa, Pode cair um lado ou pode cair o outro, certo? Então, produzem possíveis resultados. Eu não sei qual lado da moeda vai cair. Da mesma forma, o lançamento de um dado. Um dado tem 6 faces, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode cair qualquer um dos lados. Então, quando estamos diante de um lançamento de um dado, nós estamos diante de um experimento aleatório. Produzem possíveis resultados. Não sei qual resultado que é. Tá. Na estatística também é importante o conceito de população. O que vem a ser população? Na verdade, são todos os elementos
relativos a um determinado fenômeno que possui, pelo menos, uma característica em comum. A população ela é o conjunto universo, pode ser finita ou infinita, certo? Exemplo, se nós formos pegar aqui, vamos fazer uma análise de uma determinada população de uma determinada região, né? Na verdade, são todos os elementos relativos a um determinado fenômeno, ou seja, são todos os elementos relativos às pessoas, né? Daquela região, daquela localidade, todas as pessoas. Então, quando eu descrever assim, ó, população, eu estou descrevendo todos os elementos, né, de um determinado fenômeno ou de uma característica em comum de uma população, tá? Esse é o conceito de população. Só que vocês já começam a perceber que realizar uma pesquisa a partir da população é algo extremamente alto, né? Tem um gasto extremamente alto. Então, muitas vezes, o que é feito, né? Na maioria das vezes o que é feita uma amostragem, né? Que na verdade é um processo de retirada de informação dos números dos N elementos amostrais, né? No qual deve seguir um método criterioso e adequado, né? Aí existem inúmeros tipos de amostragem. Então, na verdade, a amostragem ela é o processo de retirada de informações, né? Na verdade, a amostragem é o processo de retirada de informações dos N elementos amostrais. Nós iremos também ver o que é amostra, né? Na verdade, a amostra é um subconjunto, é uma parte, tá? A amostra aqui é um subconjunto da população. Exemplo, uma pesquisa que analisa, né, em uma determinada população o número de pessoas que tem uma determinada doença, né? Então, na amostra, nós iremos tirar uma parte, ou seja, um subconjunto da população, e esse subconjunto, ele é finito, né? A população, ela pode ser finita ou infinita. O que significa isso, finita ou infinita? Basicamente, finita significa que eu posso contar os elementos. E infinitos são aqueles que eu não consigo contar, né? Na verdade, há um conceito mais abstrato acerca dessa noção de finito e de infinito, né? Mas não é o objetivo do nosso curso aqui, né? Que na verdade são noções básicas de estatística, né? Nós não temos interesse aqui de formar estatística nem tampouco matemática, né? O interesse aqui é basicamente que vocês acertem as questões no concurso de vocês. Mas, já adianto para vocês, de um conceito mais complexo. Mas para nós aqui, para nós entendermos o processo aqui, finito eu consigo contar, infinito, né? São um número de elementos que eu não consigo, de certa forma, estabelecer eu não sei quantos elementos há naquele grupo ali. Então, a amostra, ela é uma parte, é um subconjunto da população. E esse subconjunto que é retirado dessa população, ele deverá ser finito. Ó, outra coisa importante aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando eu falo de amostra, no exemplo citado, de uma população que tem uma determinada doença, uma doença X ou uma doença Y, e eu pego uma amostra, essa amostra, ela não pode ser retirada de forma aleatória, né? Apesar de nós termos falado de experimento aleatório, mas a amostra ela deve seguir certas regras, né? E deve ser representativa, né? De modo que aquela amostra que a gente retirar, ela mostre, né, de certa forma, ela consiga representar uma fotografia, ou seja, ela seja, na verdade, uma imagem de toda aquela população. Então, eu não posso pegar fazer a escolha daquela amostra de forma que aquela amostra não represente, de certa forma, aquela população como um todo. Beleza?